Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. E essa semana a nossa célula tem um assunto que certamente você deve conhecer: provação. Quem não passa por provação? Quem já não passou por diversas provações? E aí eu quero propor aqui uma pergunta para você fazer com a tua célula. Qual é o seu entendimento entre a sua provação e a vontade de Deus? Eu também propus aqui no estudo a música Rompendo em Fé, aquela música antiga gostosa, do túnel do tempo, para a gente poder adorar a Deus, para ter nossa fé fortalecida e mergulhar no estudo dessa célula. Tenho certeza que essa célula será especial em nome de Jesus. O nosso estudo está baseado no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. E na realidade, Tiago aqui ele escreve para os judeus cristãos que estavam sendo perseguidos e eles estavam enfrentando muitas coisas, estavam enfrentando tentações, eles estavam enfrentando disputas de liderança, eles estavam enfrentando as pressões da vida mundana, conflitos entre os próprios irmãos da igreja, uma grande confusão. Então, Tiago, ele escreve essa carta de sabedoria, essa carta de instrução, para que então eles pudessem passar adorando a Deus, glorificando a Deus por essas provações. E o primeiro ponto para nós refletirmos aqui é: todos passamos por provações. Tiago deixa bem claro que ninguém está isento de passar pelas provações. E a grande questão é que Tiago nos lembra que as provações são uma parte inevitável da nossa vida. E elas têm um propósito. Qual é o propósito? É de testar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé. E então eu queria fazer a seguinte pergunta: como você tem encarado as provações da vida? Como você tem encarado esse momento na sua vida? Outra questão que você pode compartilhar com a célula, baseado no verso 2 a 4 do texto: como podemos manter a alegria e a confiança em Deus mesmo quando enfrentamos as dificuldades? Tenho certeza que você pode ter uma boa discussão com a sua célula, né? Claro que nós vamos compreender isso a partir do momento que nós mergulhamos em Deus. Quanto mais mergulharmos em Deus, na palavra, na comunidade da fé, na igreja local, na célula, tantas coisas que a igreja propõe, oferece aqui como edificação do coração, edificação da fé para nós. Então, quanto mais nós estivermos envolvidos com Deus e com a família da fé, com certeza nós alcançaremos maturidade para enfrentarmos as provações. Uma segunda questão é: como devemos passar pelas provações? Interessante que Tiago ele vai nos lembrar que as provações elas são momentâneas, elas não são para a vida inteira. E, além disso, elas têm esse caráter pedagógico, ou seja, elas trabalham em nós. Então, compartilhe com a sua célula o seguinte: como podemos adotar uma perspectiva correta sobre as provações? Qual é a ótica? Tem gente que quando passa pela provação murmura. Será que nós temos adotado a perspectiva da murmuração ou a perspectiva da oração? Será que nós temos insistido em Deus, perseverado em Deus na oração, ou temos falado coisas sem pensar e reclamado? E Tiago também já vai dizer que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, não pode sair palavras boas e palavras ruins, né? Será que nós estamos com a nossa fonte contaminada? Será que a gente tem enfrentado as provações de forma correta? Todos nós passamos pela provação. E como devemos passar por elas? Diante de Deus, diante da presença de Deus. Bom, terceira e última questão é como lidar de forma sábia com as provações. Tiago ele vai destacar aqui uma coisa interessante, que nós devemos buscar sabedoria. Com isso acaba a nossa desculpa, né? Eu não tive sabedoria, mas será que a gente pediu sabedoria para Deus? Não interessa a nossa condição social, a nossa condição acadêmica. A Bíblia ela é bem clara que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele dá sabedoria a quem pede. Então, nós temos um grande escape, né? A oração e essa petição diante de Deus, de pedirmos a Deus sabedoria para enfrentarmos e passarmos pela provação de forma sábia.
quero propor então a seguinte pergunta para o terceiro ponto. Como podemos buscar essa sabedoria? Confiando no caráter generoso e ilimitado de Deus. Lembre-se que Deus é generoso e ilimitado. Que coisa maravilhosa! Como você tem vivido a sua experiência de oração em meio às provações? Isso a gente pode encontrar lá no versículo 5 ao versículo 8 de Tiago, capítulo 1. Bom, eu quero aqui concluir dizendo que no caminho nós vamos enfrentar muitas lutas, mas se estivermos firmados em Deus, iremos ser aprovados na medida em que perseverarmos na palavra e na oração. E para encerrar, eu queria propor para você, líder, e líder em treinamento, para que você lembre, para que você faça esse momento além da cadeira do milagre, para que você então lembre de citar o praticando aqui no nosso estudo da célula. E o primeiro item do praticando é: quantos irmãos da célula fizeram já o cadastro no aplicativo? Às vezes o aplicativo tem sido uma aprovação para você. Então vença essa aprovação resolvendo isso agora, meu irmão, em nome de Jesus. E 2, mobilize toda a sua célula para o nosso culto das cores. Vai ser incrível e nós vamos celebrar tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus te abençoe, que a sua célula, a sua semana seja incrível, em nome de Jesus.